Fala, meu povo, e hoje mais um vídeo aqui neste canal. E hoje o tema do nosso vídeo, nós vamos bater um papo sobre a música, o Evangelho de Fariseus. Então vem comigo assistir esse vídeo. Oi, meu povo, tudo bem com vocês? Então hoje nós estamos aqui para bater um papo super importante sobre o que está acontecendo no Brasil, né? Sobre a música O Evangelho de Fariseu. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, te convido a se inscrever, ative as notificações para você ficar sabendo assim que eu postar um vídeo aqui, né? Curte, comenta e compartilha com muito mais pessoas. E hoje nós vamos bater um papinho aqui super importante sobre todo esse rebuliço que aconteceu, né, no Brasil, na internet, né, nas mídias sociais, onde o que mais se falava, o que só se falava era sobre essa música, o Evangelho de Fariseus, né, da cantora Aimee, que participou, né, de um concurso aí, de uma gravadora super importante, né, e durante esse concurso ela cantou a música dela, composta por ela mesma, que se chama Evangelho de Fariseus, e isso repercutiu na mídia, em todas as redes sociais, né. E, nossa, nunca vi uma música dar tanto o que falar como essa, né? E eu queria aqui dar o meu ponto de vista e falar alguns pontos super importantes que são necessários ser discutidos aqui. Primeiro, a música, né, Evangelho de Fariseus, na minha opinião, eu não acho que seja uma música para louvor e adoração, não. Mas, na minha opinião, foi um grito de socorro, né? Um grito lá do fundo da alma, do espírito, né? E eu creio muito, eu confesso que eu creio muito que foi Deus usou muito a Aimee, que o Espírito Santo influenciou essa menina, que ela é uma jovem, gente, ela é uma menina ainda, uma jovem, né, de 20 e poucos anos aí, e inspirou ela para dar esse grito, né, de socorro para aquelas crianças, né? Como vocês sabem, a música ela retrata, né, problema que acontece lá na ilha de Marajó, sobre, eu não vou falar o nome aqui, né? Mas alguns nomes eu não vou poder falar, mas aí eu vou deixar escrito aqui embaixo, vocês vão entender, sobre os infantis que lá é tido como normal, né? Diante de tanta situação precária que existe naquela região, de pessoas que passam muita necessidade, né? Enfim, são um assunto muito sério e que precisa de fato sim ser falado, precisa de fato sim ser... Não há o que fazer a não ser a gente abrir a boca para falar, porque a gente precisa explanar isso para o mundo, para as pessoas, e todo mundo precisa saber disso, porque é um absurdo, gente. É um absurdo o que acontece naquele local. E muitos vídeos que eu vi, muitas coisas que eu assisti, que eu li, né? E cada vez que eu olhava e que eu via todos aqueles vídeos, e vídeos antigos que foram saindo do baú, sabe, assim, foram voltando, assim, e mostrando coisas absurdas naquele local, eu fiquei muito espantada com isso, assim. Às vezes a gente para pra pensar assim, a gente já viu tanta coisa ruim nesse mundo, tanta coisa ruim, e digo assim, eu não me espanto com mais nada, mas sempre vem algo que nos espanta. É impressionante, porque, gente, a gente tá falando de crianças, né? A gente tá falando de coisas puras e preciosas para Deus, que são os tesouros, são as crianças. Então, assim, é uma coisa que mexe muito comigo, é uma coisa que é muito delicado, sabe? E dói muito. Por eu ser mãe, né? Eu tenho uma filha pequena também, assim, 6 anos. Então, assim, é inimaginável que alguém seja tão perverso ao ponto de fazer essas atrocidades que foram todas explanadas aí durante essa semana que passou sobre essa música e sobre os escândalos que aconteceu, sobre todos os fatos que envolveu toda essa história e tudo isso. E eu creio que Deus pegou o tapete que estava a sujeira toda embaixo, fez agora, eu me levanto do trono agora, nesse momento,
levantou a poeira pra cima, assim, de uma maneira, assim, estrondosa, sabe? Eu creio que esse grito veio do fundo do coração de Deus, sabe? Esse grito de socorro. Claro que Deus pode fazer todas as coisas e Ele pode eliminar essa situação se Ele quisesse agora, nesse momento. Ele poderia salvar todas aquelas crianças nesse momento. Ele poderia resolver isso se Ele quisesse assim agora. Se Ele dissesse assim, eu resolvo isso agora. Mas Deus tem a maneira dele de trabalhar e as formas que Ele tem de trabalhar e que muitas pessoas não entendem, né? Mas eu sei que Deus está nisso, eu sei que Deus realmente fez esse rebuliço todo, fez a música ser ouvida por todo mundo e compartilhada com todo mundo, porque Deus sabe todas as coisas. Então eu creio que o Senhor nesse momento está fazendo, sim, um rebuliço naquele lugar, naquela ilha de Marajó, que há muitos e muitos anos acontecem esses tipos de atrocidades, né? Lá, enfim, e a gente fica impressionado com tudo que acontece. E o que a gente pode fazer apenas é orar, pedir a Deus que derrube todo o mal que esteja naquele lugar e que tudo que seja podre, ele seja jogado realmente no ventilador, sabe? Que tudo que seja podre ali naquele lugar seja explanado, seja punidos, né? E que a luz de Cristo reine naquele lugar. É o nosso desejo, é a nossa oração e é isso que nós temos que fazer. Mas vamos aqui pontuar alguns pontos importantes que é necessário falar sobre tudo que foi falado, né, nesse contexto dessa música. Primeiro ponto, vamos falar sobre a letra da música. Muitas pessoas, eu vi muitos vídeos, muitas pessoas comentando, mas não é uma música de louvor e tal, aquela coisa que a menina quer lacrar e tal, porque a menina... Enfim, gente, não é uma música de louvor para exaltar o nome de Deus, mas é uma música gospel que está, sim, falando das coisas do coração do Senhor, da vontade do Senhor, e é bíblico que tem nessa música, porque a gente sabe, e na Bíblia fala sobre a seara, que ela é muito grande, e que são poucos os trabalhadores, e isso a gente sabe que é de fato. O mundo é gigante e são muitas pessoas que precisam e necessitam da luz de Cristo, mas as pessoas que são dispostas realmente, comprometidas literalmente com o reino de Deus são poucas, né? E na música enfatiza isso, né? Que a seara é grande, mas cadê os trabalhadores? São poucos os que se comprometem, são muitos os que se dizem cristão evangélico, são muitos os que pregam a palavra de Deus, são muitos, mas nem todos, de fato, são seguidores de Cristo de verdade, nem todos eles seguem o evangelho de Jesus, nem todos estão dispostos a dar sua própria vida também, por amor àqueles que Deus ama, né? Então, quando eu escutei essa música pela primeira vez, e todas as vezes que eu fui ouvindo essa música, não teve uma sequer vez que isso não me emocionou, sabe? Não tocou minha alma, meu espírito. Então, sim, eu sinto, sim, que essa música foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Isso eu não tenho dúvida alguma. Outro ponto, nós vamos falar sobre religião, que é uma coisa bem delicada, né? Vi muitos pastores se posicionando contra a letra da música, contra a cantora, falando que a cantora tinha se generalizado, porque generalizou que todos os cristãos... Eu, sinceramente, não acho que ela generalizou. Ela falou de uma coisa que é verdade, né? Ela enfatizou, sim, que hoje existe um mercado gospel que estão só preocupados com dinheiro, com dízimo, com quanto você vai dar na igreja. Eles não estão preocupados com almas, eles não estão preocupados com a salvação, né? Eles não estão preocupados com isso, eles estão preocupados em encher o seu bolso e sua conta bancária. Então, assim, vamos falar sobre outro ponto, sim, que é sobre a religião, né? Que a religião traz isso sobre nós, né? Quando a religião ela não consegue controlar as pessoas, ela simplesmente ela quer destruir, né? Então, se coloca contra aquilo que é a palavra de Deus, se coloca contra aquilo que é a luz e a salvação. Então, a religião, quando ela não consegue fazer isso, ela
vai querer destruir você, ele vai querer defamar você, ela vai querer falar mal de você, ela vai querer fazer com que isso se destrua, né? E infelizmente a gente tem visto isso depois que surgiu essa música, a gente viu muito sobre pessoas religiosas demais criticando. Outro ponto muito importante é que alguns pastores estão se sentindo ofendidos, né? Em relação a isso. E eu acho, na minha opinião, que se estão se sentindo ofendidos é porque tem culpa no cartório. É porque, de fato, a letra da música tá mostrando a realidade deles, né? Então, não há contra fatos, não há argumento, né? Eu creio, né? E também outro ponto importante que muitos influenciadores, pessoas famosas, começaram a compartilhar sobre a Ilha do Marajó, né? É muito importante, ok, acho legal, bacana. O poder que eles têm sobre a internet é de influenciar sobre o bem. E, de fato, usaram isso legal para poder divulgar. Achei isso bacana, mas tem um outro ponto de vista olhando para isso. A maioria deles não estão nem um pouco preocupados com a Ilha do Marajó. A maioria deles simplesmente divulgaram porque estão na onda do momento e só botaram o videozinho lá da Ilha do Marajó, mas não se pronunciaram, não botaram a cara tapa pra falar nada e nem cobrar nada. Então, pra mim, isso sim, de fato, você só tá querendo um engajamento. Essa é a minha opinião, né? Outro ponto foi que a ministra Damares já tinha alertado as pessoas, já tinha falado sobre a Ilha do Marajó, já tinha denunciado isso, e na época que ela denunciou sobre isso, ela foi calada, né? Ela foi quase presa, ela foi processada, né? E ninguém deu ouvidos para ela, né? Sobre a Ilha do Marajó. Enfim, ela foi silenciada, literalmente. E isso é um problema político agora, né? Envolvendo a política. E é complicado, porque as pessoas elas só olham mais pro seu bolso, pro seu status, politicamente, mas ninguém estava preocupado com aquelas crianças, ninguém de fato, a não ser o próprio Jesus Cristo, né? Então, os líderes se sentindo ofendidos das igrejas, falando da menina, atacando a Aimee, né? Por outro lado, a política, porque A, porque B. Então, gente, muitos assuntos foram abordados em torno dessa música, dessa letra, né? E a verdade é que a verdade dói. E quando ela vem com força total, assim, ela faz um reboliço mesmo, ela levanta poeira, ela tira sujeira debaixo do tapete, sabe? E eu não creio que essa música seja uma música cristocêntrica, de louvor e adoração, mas é profético, né? Não, eu não creio que seja profético, mas é de cunho social, digamos assim. Foi muito necessária. E foi um grito do próprio Deus, falando assim: acorda, gente. Acorda, igreja. Vocês estão esperando políticos, vocês esperam por outros. E cadê a minha igreja que não se levanta para ajudar? Cadê a minha igreja que se cala diante disso? Cadê os meus trabalhadores diante da seara que é tão grande? Onde ficam vocês? Onde estão vocês, igreja? Cadê vocês? Cadê você fazendo a sua parte? Nem nas orações, não é verdade? Porque de fato a música diz que a gente só olha para si, só ora para os nossos, só pede pra gente. E isso é verdade, gente. Isso é verdade. É verdade, de fato, o cristianismo hoje, os cristãos estão voltados para o seu próprio ego, para suas próprias vontades, seus próprios desejos. Não, eu tô salvo, beleza, tá tudo ok. E o próximo do teu lado, né? E quem tá do teu lado precisa ser salvo também. Jesus está contando com você para isso. Para você fazer o ID, para você fazer aquilo que Deus chamou para fazer. Então, realmente, foi uma música totalmente necessária. E eu creio que o próprio Deus se levantou do trono dele e falou: não, agora chega. É agora. E eu espero sinceramente do fundo do meu coração que as pessoas possam olhar para isso não só como uma onda do momento, mas que isso seja de fato uma coisa que seja levada a sério profundamente, que todos os culpados e todas as pessoas que fazem todas essas atrocidades que eu não consigo nem falar aqui, absurdas com aquelas crianças, né, possam ser punidos, possam sim ser descobertos e que todo o mal seja arrancado daquele lugar e que de fato aquelas crianças elas possam sim viver aquilo que elas nasceram para ser, apenas crianças, porque
pureza, a doçura já foi arrancada delas, né? Mas que elas possam crescer com um pouco mais de dignidade, amor, carinho e afeto, e que a igreja, os cristãos, os seguidores de Cristo que estão nessa grande missão, eles possam ajudar essas pessoas, como eu e você, em oração. Quem pode estar lá, quem pode ir até a ilha de Marajó, que possam estar lá dando amor, carinho, afeto para essas crianças, e que elas consigam, né, levar o amor de Cristo, né, para que elas possam ser curadas de todas as feridas que o mal impôs sobre a vida delas. Assim eu creio e oro em nome de Jesus e profetizo sobre aquele lugar. E o seu papel também é esse, se você está me ouvindo. Não vá dormir sem orar e não vá dormir sem pedir a Deus que tudo isso seja esclarecido e que todos sejam punidos, né? E que essa rede, né, que eu sei que envolve muitas pessoas, que elas sejam todas descobertas no nome de Jesus, né? E o que a gente pode fazer é orar por todas essas crianças inocentes que são retiradas a alegria, a doçura, a pureza delas. E que pode ter certeza, se a justiça da terra ela não for feita, mas a justiça do céu não falha jamais. E olha, a justiça do céu, quando ela vem, ela nem vem tarde e nem falha, mas ela vem com tudo. Então, assim, vamos orar para que a justiça do céu seja feita o mais rápido possível e que aquelas crianças possam sim, ter a oportunidade de serem pessoas diferentes, que elas possam lá na frente olhar para trás e dizer: Jesus, foi só Jesus que me salvou, foi Jesus que me tirou daqui e hoje eu sou feliz porque eu sou livre, porque eu estou curada de todas essas dores e de tudo isso que me ocorreu. Eu creio nisso e acredito nisso. Bom, esse é o meu vídeo, essa é a minha opinião. Se você curtiu, comenta, compartilha, né? Espero vocês no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau.